Primeiramente eu tenho uma pergunta, como que esse vídeo chegou até você? Se a sua resposta é que foi pela home do YouTube, como acontece com a grande maioria, isso quer dizer que esse conteúdo não é pra você. Mesmo que você goste, mesmo que você concorde comigo, se foi o algoritmo que te enviou isso aqui, esse conteúdo continua não sendo feito pra você, e eu vou te explicar melhor. Eu acho que esse é o meu último vídeo do ano, e eu quero trocar uma ideia sobre algumas coisas nesse mundo de internet. Esse foi o ano que meu canal furou a bolha várias vezes. E agora que tá no final, eu venho percebendo muita coisa bizarra. Tem um tempo que tá acontecendo uma situação estranha comigo como criador de conteúdo. Cada vez mais eu tenho menos vontade de ler comentário no meu próprio canal. E isso é estranho porque eu sempre gostei de ler comentário. Quando eu postava um vídeo, eu sempre zerava a seção de comentários, só que de um tempo pra cá eu dei uma cansada. Eu tenho uma teoria do porquê isso aconteceu e em breve eu vou desenvolver melhor. Mas o curioso é que eu não sou o único criador com esse problema. O Ayuri, que é meu irmão e eu tenho contato praticamente todo dia, tá passando pelo mesmo. O Bruno Hatak fez um vídeo comentando algo nessa direção, então não é uma coisa exclusiva minha. É como se isso fosse um reflexo da internet atual. Quem acompanha o canal há mais tempo sabe que um dos lemas que eu sempre tento trazer por aqui é o famoso "você não precisa opinar sobre tudo". Pode soar meio contraditório porque eu tenho um canal de comentário, então consequentemente eu opino sobre algumas coisas. Com certeza vai ter comentário falando que é hipocrisia da minha parte, mas veja bem, eu não disse que você não pode opinar sobre nada, eu disse que você não precisa opinar sobre tudo. Eu sinto que uma parcela do público que eu construí nesses 2 anos entendeu essa ideia. Eles veem um conteúdo, aproveitam aquele tempo, deixam um like e vai embora. Porque no fim do dia esse canal é de entretenimento. Eu comento sobre um assunto, eu conto uma história, a pessoa fica entretida e a vida segue. É por isso que mesmo que, sei lá, 25 mil pessoas vejam meu conteúdo e dessas 25 mil a maioria é espectador recorrente, ou seja, é o meu público, tem vídeo que pega 100 e 200 comentários. Só que quanto mais meu canal fura a bolha, quanto mais ele cresce, mais ele atrai um público insuportável. Porque é um público que tem a necessidade de opinar sobre qualquer coisa, ou como diria o Bruno Hatak, é um público que acha que todo conteúdo é feito pra você, e se não te agrada, você tem que perder seu tempo reclamando e opinando sobre uma coisa que, mais uma vez, não é feito pra você. Quando eu digo que esse tipo de coisa é reflexo da internet atual, é porque eu tenho um exemplo perfeito pra isso, a polêmica do Podpah, que não deveria se tornar uma polêmica, deveria se tornar um meme. Eu não acompanho mais o Podpah porque eu não curto o podcast, tem um outro que eu vejo, eu até fiz um vídeo comentando que mesmo concordando que tem pergunta idiota, que tem convidado que eles não estudam e a condução da entrevista fica esquisita, eu não acho que é esse problema todo. Desde quando fazer pergunta burra virou crime? Porque as pessoas tratam o Podpah como se fosse o maior absurdo do mundo o cara fazer pergunta idiota. Sabe o famoso "se tamo competindo, tamo competindo"? Eu vi aquilo, eu achei engraçado e é isso, vida que segue. Mas tem gente que perde o maior tempo fazendo um puta de um textão pra criticar o fato do Igão e do Mítico não se aprofundarem no assunto e ser uma conversa rasa. Mas será que não passa pela cabeça daquela turma que talvez esse programa apenas não seja pra você? Que esse podcast não se adeque ao seu gosto e tem outros 300 para você consumir? Isso virou uma coisa tão imbecil que qualquer programa vai ter alguém falando o óbvio. Ai meu Deus, olha como o Igão fez uma pergunta idiota mais uma vez, gente. Deixa eu fazer outro vídeo de 10 minutos falando isso. Cara, é só não assistir, irmão. Não é como se os caras estivessem cometendo um crime a cada programa. Se você não curte as perguntas ou a forma como o podcast é conduzido, não assiste, é simples. Porque esse conteúdo não é pra você. Só que hoje na internet não basta apenas você não consumir algo que tu não curte, você tem que opinar sobre tudo que eles fazem como se fosse o maior detetive do Brasil que descobriu que o Podpah é raso e tem que expor isso pra todo mundo. E não é como se o Igão e o Mítico tivessem ficado relaxado depois que o Podpah cresceu, desde sempre a proposta foi essa, desde sempre a proposta foi ser algo mais raso e por consequência ter pergunta que não faz sentido nenhum. Literalmente no episódio 26 acontece esse diálogo aqui. É, o presente, não o futuro, né? É, o futuro a gente não sabe. Então, entendeu? Quem disse que fumar faz mal? O futuro é a cada segundo, mano. Como assim? Como assim? O que é o agora futuro? É um futuro. O que é o futuro? O que nós tava falando no segundo você falou aí é o passado. Não, isso aí é o passado. Isso é o presente. Agora é o passado ou o futuro? Agora é o presente. Agora é o passado. Já foi? Já foi. Então, já acabei de falar. Assim que eu terminar a fala, já é o passado. E agora? Já foi passado. Não. Agora é o futuro, ó. Não. O futuro não é agora. Você nunca consegue chegar no futuro. Você sempre tá no presente. Você pode falar rapidão, quer ver? Já foi. Já foi, mano. Não tem como falar. Mas eu lembro, então eu considero como passado. É, passado. Não. O que você tá falando agora é presente. Não. Já foi passado que você falou. E o que é presente?
O presente é uma isso aqui, ilusão. Se esse diálogo acontecesse hoje, no dia seguinte ia ter uma porrada de gente falando: nossa, olha como pode ir pra erraso, olha o tipo de conversa que tem lá. Então, como eu disse, talvez esse conteúdo só não seja pra você. E tudo bem, não tem nenhum problema, só que curiosamente é você mesmo que torna isso um problema. Eu sinto que as pessoas hoje na internet ficaram mimadas ao ponto de que eles acham que tudo que é entregue a você pelo algoritmo tem que agir da forma que você quer, tem que falar o que você quer ouvir, tem que ser do jeito que te agrada, e se isso não acontece, você tem que reclamar como toda criança mimada. Tem canal hoje que o conteúdo é baseado em reclamar de tudo. O cara não dá um ponto de vista diferente, não traz uma reflexão sobre o assunto, ele só reclama. Se algo não acontece do jeito que ele quer, ele vai fazer um vídeo de 8 minutos só reclamando. É um conteúdo que, pelo menos pra mim, é insuportável, cara. Por isso que eu não consumo boa parte dos canais de opinião hoje em dia, porque virou um conteúdo baseado em reclamar de tudo. Aproveitando esse gancho do Podpah, tem um comentário que explica bastante o quão chata é essa turma, porque eles julgam se algo é bom ou ruim baseado em se você concorda ou não com aquilo. Lembra que eu comentei que no começo desse vídeo eu falo que entendo a questão de que realmente tem pergunta idiota e isso pode incomodar algumas pessoas, como já me incomodou? Então, no começo eu falo essa parte e depois eu digo que mesmo assim não faz sentido você ter ódio por um programa só porque eles fazem pergunta idiota. Daí o cara comentou: no começo tava bom, mas no final ficou ruim. Ou seja, até a parte que ele tava concordando que eu tava criticando o Podpah tava ótimo, mas no momento que ele discorda, o vídeo fica uma merda. Percebe o quão bizarro é isso? Foda-se roteiro, se você apresenta bem suas ideias, se você tem um storytelling maneiro, pra essa turma, o bom ou ruim é baseado se ele concorda ou não com sua opinião. E depois, pra variar, ele me chama de esquerdista por não se juntar à leva de haters do Podpah. Quanto mais meu canal foi crescendo, mais foi atraindo gente desse tipo. Sendo assim, chegamos no segundo ponto, que é por que as pessoas têm a necessidade de opinar. A teoria que eu mais acredito é pelo fato de que as redes sociais ficaram muito algoritmizadas. Hoje você não precisa escolher um conteúdo, o algoritmo escolhe pra você. Por incrível que pareça, o YouTube é uma das poucas redes sociais que ainda te dá o controle de escolher. Mesmo que o cardápio de conteúdo seja o algoritmo que define, a escolha final ainda é sua. Mas hoje na internet você não precisa seguir uma página para receber um vídeo, você não precisa se inscrever num canal para receber o conteúdo. Eu diria até que essa métrica é a mais inútil para definir a entrega do que você vê. É por isso que hoje tudo que você vê na internet vem de mão beijada, um algoritmo que te conhece muito bem escolhe tudo por você. Isso ajuda a criar uma leva de usuário mimado que acha que todo conteúdo é feito para você. Que só porque o algoritmo te recomendou quer dizer que aquele vídeo tem que te agradar. E quando isso não acontece, você acha que a pessoa vai apenas clicar em não tenho interesse e pular para o próximo? É claro que não. Ela vai ter que comentar todos os pontos do porquê ela não gostou do seu vídeo, e não vai ser uma crítica construtiva, vai ser só alguém sendo insuportável. Percebe como antigamente a gente se irritava muito mais com clickbait do que hoje em dia? Porque a escolha era nossa, e quando você faz a escolha e acaba sendo enganado, isso causava uma irritação. Hoje eu vejo muita pouca gente reclamando de clickbait porque não é você que escolhe. E quando um vídeo te irrita, você culpa o conteúdo e não o algoritmo. Como eu disse, essa falta de decisão faz você achar que todo conteúdo que aparece é pra você. É por isso que as pessoas não conseguem simplesmente não assistir algo que elas não gostam. Elas têm que reclamar sobre isso a todo momento. O algoritmo vai continuar mandando porque sabe que isso causa algum gatilho em você, você vai continuar engajando, afinal o comentário negativo ainda é engajamento, e o algoritmo por esse motivo vai continuar te mandando a mesma coisa. Essa é a internet atual, um bando de gente mimada por algoritmo que prefere perder tempo jogando hate em algo aleatório, em vez de só clicar no botão não tenho interesse e mostrar pro robô que você não quer ver aquilo. Então agora que já entendemos por que as pessoas têm essa grande necessidade de opinar hoje em dia, o terceiro ponto é como resolver esse problema. A resposta disso é simples, não tem como resolver, ou pelo menos eu não consigo enxergar uma forma de resolver. Se o que gera esse efeito é justamente o algoritmo, eu não vejo como voltar atrás, já que a tendência é tudo ficar cada vez mais algoritmizado. Por isso que não tem como resolver, muito pelo contrário, a tendência é piorar ainda mais. A internet tende a criar cada vez mais esse ambiente insuportável onde todo mundo tem que opinar sobre tudo. Efeito manada vai ser cada vez mais comum e hoje mesmo a gente vê isso, tá na moda odiar o Podpah. Cada vez mais por aqui o que tá na moda vai ser algo negativo. Lembra que antigamente tinha algumas trends onde todo o propósito era algo positivo? Lembra do desafio do balde de gelo? Foi uma trend mundial usada para levantar doações para caridade. Qual foi a última vez que você viu algo assim? Hoje é trend, o que tá na moda, ou é uma coisa
coisa fútil, tipo dancinha do TikTok, ou então a onda de pessoas odiando ou criticando a mesma coisa. E já que eu não posso mudar o algoritmo, mudar o rumo que a internet está levando, eu quero te dar um conselho que talvez ajude a mudar você. Antes de formar uma opinião sobre alguém, tenta se colocar no lugar dessa pessoa. Antes de você julgar alguém como um arrombado ou um mau caráter, e se essa pessoa só foi burra? E se ela só não soube se expressar direito? E se esse conteúdo apenas não é feito para você? A internet tá tão reativa, tudo é tão levado para o extremo que outro dia eu vi uma polêmica onde um canal foi pintado como o canal mais podre do YouTube. Daí eu fui ver o que esse canal tinha feito pensando que, pô, o cara deve ter feito uma atrocidade. E quando eu descobri, ele é o canal mais podre do YouTube porque o cara traduz shorts da gringa e posta no canal dele. Eu até comento que é meio exagero o cara ser pintado como o canal mais podre do YouTube por fazer isso. Hoje em dia você nem precisa pesquisar muito pra ver que tem gente fazendo coisa muito pior, só que no cenário de internet atual, ou você tá de um lado ou você tá de outro. É sempre um nós contra ele. Se você tiver 2 neurônios, tu consegue perceber que em nenhum momento eu falo que esse canal em questão tá certo ou tá errado. Eu só falo que é um exagero um cara que faz isso ser o canal mais podre do YouTube. Mas se você não tá massacrando, automaticamente você tá passando pano. Eu acho que isso reflete bastante a internet hoje em dia. As pessoas julgam ou opinam sem nem sequer pensar por um minuto, pô, será que eu entendi isso aqui direito? Eu tô tendo essa experiência mais direta com esse ambiente novo de rede social porque à medida que meu canal cresce, mais ele atrai esse público. Eu sempre achei que se eu comentasse sobre assuntos de forma respeitosa, sempre tentando julgar menos e compreender mais, se colocar um pouco na posição da outra pessoa, isso iria atrair um público saudável. Porém, conforme esse canal fura a bolha, mais fica difícil controlar as pessoas que chegam. Mesmo que eu continue banindo quem passa do ponto, às vezes até mesmo quem não perde a linha continua sendo insuportável. Porque são pessoas que se acham perfeitas, querendo ou não, o público de canal de comentário meio que virou isso. São pessoas que julgam muito todo mundo e nem por um momento tenta se colocar na posição daquela pessoa. É por isso que cada vez mais eu perco a vontade de ler comentário no meu próprio canal. E mesmo que essa parcela de pessoas não seja a grande maioria, isso acaba me afastando de quem me assiste. É um fenômeno meio bizarro, principalmente para um criador de conteúdo, e infelizmente eu não sou o único que tá passando por isso. Enfim, eu quis trocar esse papo com vocês, muito obrigado por acompanhar e um ótimo ano novo. Eu acho que esse vídeo sai no dia 1º, talvez, eu não sei ainda, mas eu espero que esse ano seja muito melhor que o anterior, porque, cara, 2024 foi muito difícil, eu tive muito problema pessoal, muito problema que foge da internet, então eu não consegui focar muito nesse canal, ao ponto de que teve um momento que o Ayuri teve que editar um vídeo para esse canal para não ficar parado, porque eu não tinha cabeça. Então, foi um ano difícil, mas eu espero que esse seja muito melhor e eu consiga de fato focar nesse canal. Mas é isso, um abraço e até o próximo conteúdo.